fato aí dentro da conformidade cristã bíblica, dentro da verdade do ensino e no verdadeiro evangelho. Isso não quer dizer nada, é apenas marketing mesmo. Wellington, a gente vê aí a decadência da CCB é muito grande, na parte até mesmo moral, ou seja, eles acabam perdendo um pouco da gravidade frente a tanta bobagem que fala, acaba se tornando piadas, né? Então, a gente vê que a resposta para tentar, eu não sei, tampar o furo, ou o buraco, ou a vazão, eles estão atacando a Bíblia. Eu vou falar algumas frases aqui, ó. As conclusões que você tira da Bíblia é lixo. Isso foi pregado no Jardim Paulista. Depois o outro ancião falou que o estudo bíblico é farelo, fazendo uma comparação com a pregação bíblica. Depois um outro ancião, ele vem no culto de mocidade e com aquele ar de que Deus está usando ele, que é naquele ponto áureo da pregação que ele mudou a voz dele, aí começa a expulsar o espírito de estudar a Bíblia, que eu acredito que o único espírito que vai nos influenciar a Bíblia é o Espírito Santo. Ele expulsou o espírito ele expulsou o Espírito Santo, meu irmão, não tenho dúvida. Irmão, todo tempo é blasfêmia, e se não for a blasfêmia contra o Espírito Santo mesmo. Embora ele acreditando naquilo ou não, ele blasfemou contra isso. Irmãos, Jesus Cristo fala. Eu não acredito que o diabo vá querer influenciar ninguém a estudar as Escrituras, porque vai dar um tiro no próprio pé, não é? Exatamente. É um trabalho único do Espírito Santo levar a pessoa para a palavra de Deus, não é isso? Exatamente, fica evidente que o diabo, o espírito enganador, faz o contrário, faz exatamente o que esse ancião falou, né? Porque ele chegou a falar, espírito do estudo bíblico, cessa, vai embora, ou seja, mandou o Espírito Santo embora, e está escrito, o próprio Jesus nos ensina, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, ou seja, você cuida de ter sua vida eterna em quê? Em quê? É na profetada que sai da boca do homem? É na profecia que sai da boca do homem ou nas Escrituras? Então, meu irmão, ele fala, cuidais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim, ou seja, elas confirmam as minhas obras, elas confirmam os meus mandamentos, tudo que eu tenho dito para que vocês façam, né? E o tempo todo o povo da CCB associa a saída do povo com apóstatas e pecadores, né? Seus nomes não estão escritos no livro da vida, aqueles que saem, né? A prova disso são os famosos jargões que eles falam, né? Que saem das pregações, que vive na boca da maioria do povo da CCB, que são: a vassoura vai passar e vai varrer aqueles que não fazem parte de nós, a peneira vai chacoalhar e só ficarão os limpos de mão e puros de coração. Outra coisa que é o Espírito Santo, quando toma a boca do homem, ele não atribui honra do Senhor Jesus Cristo, que é o único limpo de mão e puro de coração, que foi o único que subiu ao monte do Senhor, como está escrito em Salmos 24, eles têm esse jargão, e é um jargão herético, né? Com certeza é um jargão herético, né? E outros jargões também, que é: o Senhor irá tirar as raposas e raposinhas que fazem mal à minha vinha, saíram porque era lobo, já estavam cheirando mal, estão procurando pão embolorado, ou sopinha, que foi o que o ancião falou, né? O ancião Marquisete falou, né? Ou seja, né, sopinha em outras igrejas, né, e entre outros jargões que passa a atribuir atos pecaminosos sexuais, né, como adultério, fornicação, bebedices e libertinagens, para tentar justificar a saída dessas pessoas da igreja, CCB, irmão. Irmão, e teve mais também, né? O Salvador Bueno chamou quem estuda a Bíblia de vulgo. Ele falou os vulgos, né? Que esses são vulgos, né? Vulgos é uma palavra chula. E ele falou também que o conhecimento bíblico... Aí o ancião, o Luiz Carlos de Viçosa, ele vem dizer que o conhecimento bíblico não dá salvação a ninguém, como se alguém tivesse dizendo isso em algum lugar. Eu nunca vi ninguém dizer isso, né? Ou seja, eles estão querendo criar uma separação, né? Quem estuda a Bíblia e quem é espiritual. Porque
Eu acredito que é essa nova mensagem que eles estão tentando implantar no CCBano. Essa aqui, Wellington. Irmão, você não tem conhecimento bíblico, mas você é espiritual. Exatamente. Irmão, isso fica evidente e acontece. O CCBano que tiver aí que falar que não. Irmãos, se vocês falarem que é mentira, vocês estão mentindo a si próprio e chamando Deus de mentiroso. Por quê? Porque eu não vou falar o nome do cooperador aqui, que é meu amigo e cresceu comigo praticamente, mas ele me mandando um áudio ali, né, após receber a minha carta de renúncia, ele falou assim: Eliton, respeito, até tá num vídeo isso que eu coloquei, num vídeo meu que está no meu canal, né, o canal é o meu nome, quem quiser ir lá e verificar depois, só ir lá. Ele disse assim: Eliton, respeito a sua saída, mas eu acostumo ser guiado pelo Espírito Santo. O homem que é guiado por Deus não prega o que está nas Escrituras Sagradas. Olha o que ele falou. O homem que é inspirado por Deus não prega o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Por quê? Mas prega inspirado pelo Espírito Santo. Uma vez que ele falou, quem prega pelo Espírito Santo, acontece alguma coisa, vê obra, acontece alguma coisa, e quem prega pelas Escrituras Sagradas não vê obra, ou seja, as Escrituras não, para eles, não tem o poder de obra, de Deus fazer alguma obra, um poder de libertação, um poder de transformação. Ou seja, isso daí é somente aqueles que eles estão falando o seguinte: só vai ver obra, só vai acontecer milagre para aqueles que pregam em cima dos púlpitos da CCB inspirado por Deus. Porque, irmãos, eles não dão crédito a nenhuma palavra de nenhuma outra instituição. Isso é fato. Você não vê um CCBano dando crédito. Então, a única pregação que eles dão crédito é a CCB, ou seja, e sem palavra ainda. Então, para isso daí, meu irmão, é para mostrar, para arrotar uma certa santidade. Ou seja, ele acabou dizendo também, as Escrituras Sagradas, as Escrituras Sagradas foram só para testificar o que o Senhor fez com os seus lá no passado. Ou seja, falando isso, o que o Senhor fez para os apóstolos. Agora nós, ele falando, temos que fazer a nossa história. Ou seja, o Espírito Santo agiu com eles lá, aquilo ali ficou no passado. Agora será novas revelações, será novas obras e novas coisas, ou seja, uma novas doutrina e novos mandamentos, ou até, sabe Deus que é lá que eles pensam, até quem sabe um novo evangelho, né? Fora do que está nas Escrituras, que eu não duvido muito que já acontece no meio deles. A CCB, para sanar o problema de saída do povo, eles estão atacando as Escrituras, eles estão atacando quem lê as Escrituras, né? Mas o problema, irmão, além do problema teológico, agora a gente vai entrar para outra parte moral, ou seja, a CCB sempre falou das outras igrejas, tem tópicos de ensinamento que a CCB chama qualquer outro povo, qualquer outra igreja de seitas, né? As pessoas Exatamente. Que vão acontecer, tá? Beleza. Mas aí a CCB, a manifestação dos anciões agora, eles estão fazendo tudo aquilo que sempre criticaram as outras igrejas, porque se eu for falar algumas coisas que eles já falaram nos púlpitos, a CCB está parecendo uma igreja universal, ou seja, petição de dinheiro desenfreado, a ponto do Marsola pedir que a pessoa vá trabalhar a pé e entrega o dinheiro do combustível, do tanque, pedindo para as irmãs que são os pobres, porque a CB sabe que tem uma massa muito grande de gente pobre, de gente simples, como nós somos, como eu sou, e eu acredito que você é, né? Pedindo para a irmã cozinhar com lenha e não gastar o dinheiro com o gás. Isso não é um apelo ridículo, irmão? Isso não deixa mais exposta a CCB? Ou seja, irmão, quando eu peço o dinheiro do gás da sua casa, eu não estou pedindo coisas que estão além da sua condição de dar, eu estou pedindo algo que é do seu sustento, que é o gás da sua cozinha ou o combustível para você trabalhar. Isso não é uma apelação, irmão, que passou da conta? Irmão Josafá, é uma covardia, né? É uma covardia e... Ou seja, né? Para mim é o espírito maligno mesmo que fala na boca desses homens. Por quê? O espírito, o diabo vem para quê, Josafá? Para matar, roubar e destruir, né? E ele não quer a prosperidade do CCBano.
Não quer, esses irmãos, eles não estão preocupados com a vida financeira dos crentes, né? Eles não estão preocupados com os seus seguidores, né? Com seus membros. Então, essa petição de dinheiro desenfreada já é evidente, já mostra, prova que também eles estão preocupados com a falência, né? Porque está falindo, né? O povo não está dando muito dinheiro. Se não está entrando dinheiro, né, significa que ou o povo meio que acordou e não tem, o pessoal, ninguém está contribuindo na igreja, ou significa que o povo está saindo da igreja, né? Então, cabe a eles falar, olha, já que a gente não está tendo muito recurso, né, nós não temos muito recurso, então vamos apelar, né? Porque o que o CCBano ele fala? O que está na boca frequentemente do CCBano? Aqui somos a graça, a CCB, ninguém pede dízimo, ninguém pede dinheiro, ninguém cobra dízimo. Mas, irmãos, você chegar para um salariado e pedir um dinheiro de bujão de gás, chegar para um pai de família e pedir, que nem o Marsola falou assim, ó, vai a pé, dá um valor de tanque, ainda atribuiu o valor, ainda ele falou o valor, que era na faixa de uns 300, né, 400 reais, né, para você colocar. Irmão, para um salariado que ganha um salário mínimo, isso é 20% do salário. Ou seja, é mais ou menos, irmão, muito mais do que um dízimo. Então, eles não estão pedindo dízimo realmente. Eles estão pedindo o trízimo, o dízimo 2 vezes, né? Que é 10% e 20%. Então, isso daí, o CCBano não enxerga. Você vai falar pro CCBano, ele fala, não, isso que o irmão falou, não é dízimo. Ou seja, a palavra dízimo é um desconforto para eles. Mas eles não enxergam que essas falácias, essas falas, essa apelação e essa covardia do Cláudio Marsola foi pedir o dízimo 2 vezes, o trízimo, o quadrízimo, ou seja, porque pedir para um pai de família um tanque e ainda falar para a pessoa, para o camarada ir a pé, vai a pé, vê se dá um tanque para a obra da piedade. Wellington, outra coisa interessante é que a gente, como está falando muito na crítica aqui, que as pregações da CB não passam de falsas profetadas que não se cumprem, que elas não se cumprem, ou seja, a gente até ensinou a pessoa a fazer uma prova real, que é você observar a quantidade de testemunho nos cultos que não coincide com o que é pregado. Ou seja, o camarada ouve 1000 maravilhas de promessas no ano e ele não vê um testemunho sequer no outro ano. Aí o Wellington lembrou muito bem isso aqui, que eu estava até esquecendo de trazer. O Marsola, talvez para responder isso, para acalmar o povo, ele falou, tem coisa que demora 430 anos para cumprir. Dá para esperar? Essa eu não tinha visto. Eu fiz o vídeo. Quando eu ouvi, eu falei, esse negócio só cai no meu colo. Eles vão achar que eu tô de perseguição da CCB. Eu vi esse culto. Ele fala, né? Eu não sei. Que é essa promessa aí, a promessa de Deus para Abraão, que Deus ia fazer a nação dele. Coisa assim. Aí ele falou, irmão, tem coisa que demora para cumprir. Tem coisa que demora 430 anos. Dá para esperar. Ou seja, irmão, ele tá querendo dizer, gente, calma. Se vai se cumprir irmão, se vai se cumprir naquele que ele prometeu, ninguém vive mais de 100 anos, irmãos. É mais de 120 anos. A média é 70 anos. Aqui no canal, caiu, aí irmão, mas ele já tá de volta aí, tá? Aqui no canal tem diversas pessoas que são testemunhas de que não se cumpre essas coisas, gente. Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar aqui para vocês entenderem, ó, não é que a gente tá de perseguição, não, gente, isso não está no evangelho. A CCB, ela mistura os 2 testamentos, gente. Coisas que aconteciam no Novo Testamento, você tem que observar se também aconteceram no Novo. Se não acontece no Novo, não é para nós, eu só estou dando exemplo. Exatamente. Ou seja, quando lá você vê os profetas dizendo coisas que Deus vai fazer e que vai descer chuva, ou que vai, é porque naquela época o juízo de Deus sobre o povo era de imediato e ele tinha homens como profeta para servir de boca para que ele desse a sentença. Então Deus dava o aviso e dava a sentença. Isso era no Velho Testamento.
No novo, Exatamente. acabou isso, gente. Não existe mais. Quem fala conosco, a Bíblia fala que, por último, Deus falou com nós todos através do Filho. Mais ninguém. Acabou. Lá no Novo Testamento não tem promessa de virada de cativeiro, não tem promessa de bênção, aquela promessa de que Deus vai abençoar a sua amassadeira, aquelas coisas. Aquilo é do judeu, para quem estava na lei. Acabou. Então, eles fazem essas profetadas, Wellington, geralmente, quando você vai ver, quando entra essas profetadas, é porque eles estão lendo, geralmente, no Velho Testamento. É alguma coisa que Elias fez, Davi, Cântico de Ana. E mesmo assim, pode falar, e mesmo assim, Josafá, quando eles leem o Novo Testamento, eles sempre fazem alusão, não esquecem de lembrar o que Deus fez com Davi, né? Ou seja, se você vê a própria pregação do Mark Zett, ele fala algumas promessas após ele ter amaldiçoado o CCBano que saiu, né? Que não faz parte do povo de Deus. Ele fala: e você que ficar aqui nos pés do Senhor, eu vou te dar dom, eu vou te dar poder, você vai pisar na cabeça de serpente, né? Atribuindo isso como Jesus fez isso. Você vai matar leões, ursos, né? Na verdade, urso que ele falou, né? Eu vou te dar poder para matar ursos. Ou seja, tudo ali dá para saber que ele está meio que citando o que Davi fez, né? As conquistas de Davi, o que Davi fez pelo poder de Deus, né? Ou seja, então, eles falam que ele está prometendo ao CCBano que ele vai se transformar num herói igual os heróis da Bíblia, igual aqueles. É isso, né? Exatamente, né? Mas eles falam o que mais eles falam, né? Que é atribuir essas ações heróicas ao CCBano é as ações feitas por Davi, né? Mas eu costumo falar, né? Mas eles esquecem que Davi também, né, pegou a mulher do Urias lá, né? Cometeu adultério. Então, assim, para o CCBano matar o gigante, matar o leão, matar o urso, né? É fácil, né? Mas para ele também esquece que o CCBano, Davi também cometeu adultério, né? Só que isso eles não falam, né? Eles falam, eu já vi inúmeras palavras, eu já ouvi, irmãos, eles falando, ei, você, Davi, ei, você, Esther, ei, você, Mardoqueu. Mas, irmãos, né? Só as coisas boas que ele atribui. As coisas ruins, eles não atribuem a ninguém. Por quê? Se eles falar que a pessoa é Davi no sentido de que Davi cometeu adultério, aí não pode, né? Porque adultério é o quê? Pecado de morte. Uma vez pecou de morte lá, não tem comunhão mais com a igreja. Então, é isso, meu irmão. Ou seja, eles estão ainda pro crente, o pregador da congregação cristã no Brasil, eles não sabem ainda discernir a velha aliança, né, com a nova aliança. Que Deus fez com o povo. Eles têm essa dificuldade de entender aí a lei, por exemplo. Quando eles falam o espírito, a letra mata, o espírito vivifica, Paulo está falando lá a letra da lei. Uma vez que Paulo fala, e portanto a letra escrita em pedras, né, foi dada a Moisés e tal. Paulo está falando que é a lei de Moisés, ou seja, a letra da lei, porque naquela época também a lei matava, né? A lei veio para trazer o conhecimento do pecado, né? A palavra de Deus diz. Então, assim, o conhecimento do pecado, então, ela mata. E prova também disso era que naquela época também que Jesus estava ali no templo, né? E foram levados até ele aquela mulher adúltera, né? Para ser julgada, né? E claro que na lei dizia que todos que cometessem adultério, seja homem ou mulher, que foram pegos no ato de adultério, eram mortos. Então, assim, Paulo está falando sobre aquilo. Só que o CCBano, o que ele entende? Ele entende que é a letra da Bíblia, a letra do Evangelho. Não é a letra de Moisés. Ele entende totalmente diferente. Ou seja, então, assim, mesmo você colocando na cara do CCBano, falando aqui, ó, Paulo está dizendo que é isso. Eles não acreditam. Por quê? Porque eles, uma mentirinha falada 1000 vezes na boca do ancião, passa a se tornar verdade. E totalmente é incorreto esse pensamento deles. E isso aí não é verdade. Eles precisam de Bíblia. É isso. Josafá, eu falo o seguinte, quando o CCBano
descobrir que a palavra Jesus Cristo não é apenas 11 letras, e sim é o verbo, e o verbo significa a palavra de Deus, que está em grego, irmão. É só você ir lá para primeiro João, né, o Evangelho. E o verbo se fez carne. O verbo significa palavra, irmão. Ou seja, tudo que está em Gênesis, Apocalipse é a palavra de Deus. Se o verbo é palavra de Deus e Jesus é o verbo, então Jesus é a palavra, irmão. Uma vez você negando o que está escrito nas Escrituras, você nega o próprio Jesus. Quando o CCBano, ele conseguir enxergar isso, acabou o reinado do diabo dentro da CCB. Acabou, irmãos. Porque para o CCBano, você já vê, né? Ele já atribui a CCB a graça. O Jesus que eles enxergam é um Jesus preso, é um Jesus que está restrito em fronteiras, não é um Jesus liberto que consegue alcançar a todos, não, né? É um Jesus preso ali, que só enxergou que a graça é ali. Então, assim, isso é antibíblico, totalmente antibíblico, e esse Jesus, por isso que eu falo, esse Jesus da CCB é um Jesus falso, ou seja, é um bode que o diabo criou dentro da CCB, que reina por 100 anos, e eles colocaram uma máscara de cordeiro, né? E outra coisa que eu falo para você, Josafá, milagres e obras são desculpas que o CCBano também coloca muito na CCB, né? Só que se nós formos para Mateus 24, lá fala, o Senhor fala, nosso Senhor Jesus Cristo fala, nos últimos tempos aparecerão falsos cristos e falsos profetas que farão obras e milagres, prodígios e maravilhas que, se for possível, enganariam até os escolhidos. E como é que eu não vou acreditar que essas obras feitas na congregação, não estão dizendo que são todas, né, esses milagres, né, possa ser que alguns foram por Deus, porque a fé daquele a fé do inocente, Deus também olha, eu acredito que Deus olha, mas o que Deus fala a respeito do profeta, do presbítero, ou seja, que ele tem que procurar ficar aprovado a Deus, como homem que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, quando eles estão desprezando as Escrituras, nada mais eles estão sucumbindo ao erro, eles estão fazendo com que eles venham pregar de forma equivocada, de forma errônea, e assim eles soltam um monte de profetada, que não se cumpre nada, e que o povo fica esperando, e não tem nada de cumprimento, não tem nada de Deus. A CCB, ela gosta de quando despreza a pessoa e a pessoa fica no pé dela, né? Eles gostavam disso, né? Ou seja, quando tirava a liberdade do coitado, quando o camarada ficava 4 anos sem liberdade, 10 anos sem liberdade, ficava lá humilhado, outros que ficavam a vida inteira, eles gostam disso, né? E aí o irmão Cleberson lembrou bem, e o Projeto Resgate busca o camarada e deixa sem liberdade dentro da igreja. Mesma coisa que você convidar alguém para a sua casa e não deixar comer, nem beber, nem sentar, o camarada fica de pé na porta olhando todo mundo, é a mesma coisa. O Projeto Resgate talvez foi uma tentativa de responder à crítica que, quando a gente começou a falar aqui, eu não sei se vocês prestam atenção, olha só, gente, eu fui até um dos canais fortes que bati nisso e falou assim, a Bíblia diz que todos pecam, e a parábola do filho pródigo... Primeiro João, né? Não existe na CCB. E aí casou as duas coisas. A diminuição de frequentadores da igreja e a necessidade de manter o templo com uma resposta para querer dizer que a CCB como é que fala? A igreja do amor, a inventar o tal do Projeto Resgate, que é profeta com violão indo na casa dos outros, tentando chamá-los de volta através da emoção. E detalhe, não pode levar a Bíblia, né? Exatamente. Não pode levar a Bíblia. É a mesma técnica usada no batismo, gente. As pessoas não são convencidas por uma pregação. Elas são convencidas a se batizar depois de ouvir 300 hinos, os hinos da mocidade. Eles tocam o hino de jovens a um punhado atrás do outro para fazer a pessoa lembrar do tempo dele. Tal. Aí fica falando do pai e da mãe dele o tempo inteiro, fazendo um apelo. Seu pai, sua mãe, você já está aqui há muitos anos, seu pai sempre trouxe, você tem que lembrar. Aí fala que se você não vier hoje,
você pode morrer, você vai perder. É a mesma técnica, eles vão para casa das pessoas. E aí, alguns dos anciões antigos, que não tem esse negócio de perdoar pecador, eu vou dar exemplo, o Paulinho do Polícia ficou porreta com isso. Como que é esse negócio? Vai trazer o pecador de volta para a igreja? Aí acho que teve um desconforto, um desconforto entre eles, né? E depois o Paulinho volta no culto, em um outro culto, parece que ouviu a resposta lá do Braz e falou: ô irmão, tô aliviado, esse negócio de pecador vai voltar, mas vai ficar ali no cantinho. Ele não falou com essas palavras, mas eu tenho um vídeo aqui que eu fiz análise, né? Ele aliviado que o pecador vai ficar no lugar dele. Ou seja, gente, a igreja da CCB tá totalmente confusa, totalmente sem linha, sem direção alguma, né? E cada vez se afundando mais o pé na jaca. Essa jaca é chamada heresia, né? Eles vão enfiando o pé ali dentro, por quê? Como vai resolver isso, Wellington? Eles estão tentando consertar e tem os CCBanos mais idólatras lá dentro que não quer deixar, né? Eles falam que na graça de Deus, na obra de Deus não muda nada, não pode mudar nada. Como é que a CCB vai resolver esse problema aí, irmão? E esse negócio do projeto Resgate, eles estão querendo o que com isso? Será que eles estão querendo a coleta das pessoas? Dinheiro? Irmão, Josafael, eu não tenho dúvida que eles querem a coleta, né? Encher os cofres públicos, os cofres dele, né? Os caixas dele. E também manter o marketing CCB, né? O marketing que é mostrar para o povo o crescimento, mostrar o grande número de pessoas, né? E só que eles nunca tiveram a preocupação com as pessoas que saem da congregação. Eu costumo dizer que a congregação, ela omite, ela tenta esconder o poder de Deus e levar uma alma ao arrependimento. Uma vez que eles não estão nem aí com as escrituras, principalmente no que diz a Tiago capítulo 5, do versículo 14 em diante, que diz: estais entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja, né? E esses presbíteros, sabemos que a Bíblia se trata de ancião, cooperador, pastor, enfim, todos os obreiros, né, que estão à frente do povo como líder, né? Eles falam: está entre vós alguém doente, chame os presbíteros, para que com óleo unge o doente, né? E a oração da fé levantará o doente, né? E Deus o também levantará. E se tiver cometido pecados, o pecados lá está no plural, serão perdoados todos os seus pecados. Ou seja, você não vê eles pregando sobre isso, né? Então, assim, como é que a pessoa vai ser levada para a congregação, mesmo ela fora, e depois ser condenada a ficar o resto da vida no banquinho da misericórdia, sem ter nenhuma oportunidade, sem poder estar em comunhão com a igreja? Por quê? Porque não pode chamar hino, não pode testemunhar, pode malemar tomar Santa Ceia, né? Que eles não podem, agora não sei se eles estão, né? Eles não proíbem mais, né? Mas eu já vi casos que eles pularam pessoas, né? Para não tomar Santa Ceia. Então, assim, é uma pura enganação, é uma farsa isso daí. Se eles chamassem esse povo, fizessem uma declaração pública, principalmente lá na cúpula do Brás, que seria perdoado, né? Nós sabemos que não, porque o Marsola é um próprio, ele mesmo falou assim, olha, no vídeo, o músico, se quiser achar que foi perdoado, ele acha que ele foi perdoado para a vida eterna, mas para voltar no ministério, não. Ou seja, há uma grande incoerência desse povo, há uma grande mentira, ou seja, a hipocrisia reina no meio deles, a mentira reina, e a heresia, e a omissão das escrituras, o combate. Por quê? Combater, Tiago capítulo 5, versículo 14, sempre foram, eles foram especialistas nesse combate. Então, para eles não existe essa de, você... assumem seus pecados uns aos outros e serão perdoados. Não existe isso, eles não pecam, né? Tanto é que o Marquisete fala nesse vídeo também: olha, irmã, você que tá aí, porventura tem uma companheira do seu lado que pecou, que foi em cartomante, ou seja, que ela pecou e também, ou que foi em cartomante, né? Ou seja, atribuindo essa irmã como uma pecadora, e a outra que está ao lado, essa irmã como santa, né, que ele falou, e a companheira que pecou como pecadora. Ou seja, quando ele fala isso, ele está dizendo que essa que
que está ali no banco, certinho, firme na CCB, é santa, é justa, que nunca pecou. Só que a palavra de Deus fala que não há um justo sequer. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Também vai dizer a primeira epístola de João, nos versículos 8 a 10, que aquele que não diz que não peca é mentiroso e faz de Deus mentiroso, e a sua palavra não está nele. Então você vê que esses irmãos, eles estão fora da palavra de Deus. Uma vez fora da palavra de Deus, o Espírito Santo não age neles. E se não há um Espírito Santo agindo neles, o Espírito que age é simplesmente o espírito do anticristo, porque é todo aquele espírito que se opõe a Cristo, e Cristo é a palavra de Deus. Eu sempre digo, se o CCBano enxergar que a palavra de Deus é as Escrituras Sagradas, acabou o reinado do diabo dentro da CCB. Eu quero convidar aqui o irmão Cleverson Santos, que falou que já foi cooperador na Bolívia. Irmão, me manda um e-mail, alguma coisa, pra gente agendar um dia pra você vir fazer uma live com nós aqui, pra gente saber um pouco de você, como é que é a congregação na Bolívia, que é a congregação cristã do Brasil na Bolívia, né? Na Bolívia, pra gente bater um papo aí. Tá bom, meu irmão? Então, irmão Wellington, a CCB, além dos problemas teológicos que são gravíssimos na congregação cristã no Brasil, né, a gente vê esse problema moral da CCB que coloca ela em xeque, ou seja, problemas que ela mesma criou quando ela fazia crítica às outras igrejas, ela acaba sendo obrigada a andar naquela linha, porque senão ela se torna igual àquilo que eles sempre criticaram. Então, eu falei para você aqui, o Marsola pedindo dinheiro, dizendo que é para o combustível, você não abasteça o carro e traz o dinheiro aqui para nós. Também o Hélio Bianco dizendo que a coleta é santa e faz parte da salvação do CCBA. Tudo isso para forçá-los a dar dinheiro. A unificação de coleta também é a mesma coisa. Ou seja, eles chutaram para bem longe aquele tal do sentimento, né? Irmão, ora Deus e o Espírito Santo, ou Deus vai te tocar no coração, onde é que você tem. Dá para ver que eles não acreditam nesses ensinamentos porque eles atropelam quando precisa. Se eles acreditassem de verdade que veio uma revelação de Deus, eles jamais teriam coragem de passar por cima daquilo que Deus mostrou para eles. Eu acredito assim. Se eu tivesse lá no Brás, na oração com aqueles santos anciões, e de repente o teto começasse a abrir, entrasse uma luz, e falasse assim, a partir de agora todo mundo vai cooperar com aquilo que sentiu no coração, eu não teria coragem de mudar nunca. Pô, mas meu Deus, foi Deus que falou. Eles não mudam a hora que quer. Aí eu vou perguntar para vocês se isso também não é a causa de uma das derrocatas da CCB, a hipocrisia, porque tudo isso configura dentro de uma palavra. Hipocrisia, o que é? Você ensina uma coisa que você mesmo não faz, ou seja, o temor que eles diziam que deveria ter quando você fosse orar, tá? Para poder Deus te revelar onde é que você ia ter que cooperar com a coleta, né? Aí vem as hipocrisias, irmão. Eu até anotei aqui, ó, a televisão que era do diabo, isso tudo agora na época da pandemia. A televisão que era do diabo e de repente se transformou numa porta que Deus abriu. Eu não entendo isso aí. Eu não sei se eles compraram a concessão do diabo, foram lá, comprou a concessão, agora é nossa. A Santa Ceia que se tornou o cálice em diversos cálices, e eles sempre se vangloriavam disso, apontando as outras igrejas, né? O velório na CCB, que tem vários tópicos de ensinamento, e eles falam assim, não se deve trazer morto dentro das dependências da congregação. A congregação é lugar de vivos, não de mortos. Ainda foram pesados, né? E hoje os faraós estão sendo todos velados dentro da igreja, com direito a culto, tudo. Outra coisa também, o pecado de morte, que eles até agora não conseguem resolver esse problema. Tem hora que é pecado de morte, é de morte mesmo, tem hora que já não é mais de morte. Eu coloquei um vídeo aqui mostrando o Salvador Bueno, a mesma pessoa, o mesmo ancião, falando duas coisas diferentes. Ou seja, perdido. E isso vai implicando na ética e na moral deles, né? E aí depois gravar os cultos que também tem tópicos de ensinamento, falando, não se pode, eu até lembro que tem lá o tópico, eu tenho até guardado aqui, fala, não se pode materializar a palavra de Deus, você não se pode gravar, ela tem que ser
ali, no momento. Na hora, quentinha, e né? Agora, a própria CCB grava os cultos. Ela grava e fica hospedado lá no site. Então, se o CCBano entrar agora no canal da CCB e for ouvir uma palavra do mês passado, do ano passado, ele não está comendo um pão requentado? Com certeza. Segundo a ideologia deles e os tópicos de ensinamento deles, que fala acerca dessa materialização, ele está comendo um pão embolorado, né? Só que você pode até ver que o Marquisete, ele fala, né? Não vai lá fora tomar sopinha, né? Ele atribui a sopinha, né? O pão embolorado lá dos pastores, das outras denominações. Só que, irmão, essa hipocrisia, ela fica evidente a partir do momento que a crítica começa a comer solta, né? A crítica desenfreou, né? Os pontos doutrinários da CCB está aí para todo mundo, quem quiser ver, né? No site, se você entrar agora, você não vê os mais antigos, se eu não me engano, né? Não vê os mais antigos, mas ainda tem muita gente que já baixou esses pontos, né? Ainda mais tem pontos que fala que irmãos das outras denominações não são da mesma fé, ou seja, a questão da televisão, se eu não me engano, que é um ponto doutrinário, um ensinamento de 1984, 2 ou 6, se eu não me engano, né, que fala, o Senhor concedeu, né? Ele fala, o Senhor concedeu. Esse é meu canal, irmãos. Se inscreva no nosso canal, né? Ele fala, o Senhor nos concedeu saber que a televisão é obra do diabo, né? Ou seja, né? Se ele falou o Senhor que concedeu, quem foi que diz, né? Foi Deus. O Senhor é Deus para ele, né? E por que agora não é mais, né? Por que agora os cultos online estão aí nas redes sociais, né? Enfim, nós vemos também inúmeras pessoas aí, né, ajoelhadas em fotos de pessoas ajoelhadas em frente à televisão, né? Orando, né? E assistindo seus cultos online, ou seja, o que era do diabo hoje passou até a ser idolatrado, né? Aí você vai falar pro CCBano, não, mas nós não estamos idolatrando a TV, nós não estamos ajoelhando para a TV. Irmãos, eu falo que Deus é tão justo e Deus é tão misericordioso que ele faz, né, as pessoas pagarem com a língua. Aquele que destrói a palavra de Deus, ele vai ser um dia pego na mentira, não tem para onde correr. Então, a pessoa que antes falava que a televisão era do diabo, falava que as antenas eram o chifre, que o rabo do diabo ainda era tomada, né? Então, assim, hoje está na TV, né? Então, aquele senhor que estava lá antes, que revelaram para eles, mudou de ideia? Ou seja, quem tá na revelação? Eram os irmãos antes ou é os irmãos agora? E ainda o que eu fico mais indignado, Josafá, é agora no começo do ano de 2023, se eu não me engano, o Arsola atribuindo essa culpa ao CCBano, a Irmandade, falando assim, ó, vocês aí, ó, que falavam que a televisão era obra do diabo, ou seja, quando ele diz vocês, ele está colocando a culpa em quem? No CCBano. Então, assim, sempre eles colocando a culpa no CCBano. Então, assim, quando eles veem que ele é pego na hipocrisia e que isso está ficando mal para eles partem para a covardia, né? Eles partem para mentira, para hipocrisia. Então, meu irmão, não tenha dúvidas, né? Hoje as provas estão escancaradas nos cultos online, que são as heresias, e também nos tópicos de ensinamento que eles tentam esconder aí. Tem até tópico aí, se eu não me engano, que eu estou para fazer uma análise, é um tópico que ele fala que Jesus não tem a mesma, se eu não me engano, a mesma, como é que é, Tati, que ele fala? Jesus não tem a mesma, Tati? Como é que ele fala? Jesus não tem a mesma natureza humana do Filho de Deus, do Deus Filho, né? Não sei se isso aí eu vou ainda estudar sobre isso. E quando uma vez ele negando a natureza de Jesus Cristo aqui na Terra como Deus, ele está, e João vai dizer que quem nega isso é o espírito do anticristo, né? Eu não sei ainda, eu vou fazer essa análise ainda e comprovar que esse ponto doutrinário é uma heresia. E se for comprovado uma heresia, aquilo que eu estou pensando, irmão, esse ponto de doutrina é um ponto totalmente feito pelo anticristo, porque não dá para negar
que Jesus aqui na Terra teve uma natureza distinta do Filho de Deus. Nós sabemos que ele foi Deus e foi homem ao mesmo tempo, né? O verbo que se fez carne. Então, assim, eles falam que não, mas lá na frente eles falam que foi, é uma enrolança toda, né? Que precisa ser analisado. Então, você vê que há vários pontos doutrinários deles que divergem das Escrituras. E a sua própria hipocrisia também com um dos pontos que está no inário, né? Que é aquele ponto, né, que é da salvação somente pela fé em Jesus Cristo. E o CCBano morre de pé junto, ele morre e defende a consciência que a salvação não é somente pela fé, e sim pelas obras. Isso aí também está estampado